Os bem-vindos, que Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos, nos abençoe e nos mantenha na sua imensa e inesgotável paz. Estamos iniciando a nossa live como fazemos toda a terça-feira. Desejamos a todos, principalmente, muita saúde e muita lucidez, como mencionou o amigo espiritual na nossa última live. Sejam todos bem-vindos e que todos nós possamos ter o melhor tratamento possível. Então, como de hábito fazemos, vamos realizar a prece inicial, já uma espécie de preparação. A partir desse momento, seremos envolvidos pelos benfeitores. Após a prece, esperamos contar com a presença amiga de um benfeitor espiritual, como quase sempre acontece. Em seguida, a leitura do Evangelho e a conclusão, quando possível, de Dr. Klaus. Pelo menos é isso que nós estabelecemos. Só que na terça-feira, eu gosto muito de explicar, né? Eu pareço professor, embora não seja. Eu gosto de fazer a explicação. A terça-feira, nós não programamos muito. O que é fundamental na terça-feira é o tratamento, é as pessoas serem beneficiadas. Esta é a nossa preocupação maior, é a preocupação maior dos benfeitores espirituais. Então, às vezes, eu faço eu mesmo a explanação, às vezes somos intuídos, às vezes há incorporação, quase sempre Dr. Klaus está presente, sem que isso seja também uma obrigatoriedade, já que nós optamos por fazer assim, né? Então aí a metodologia, a forma como tudo vai acontecer, a gente deixa mais por conta dos espíritos, né? Deixamos eles conduzindo essa questão, essa sequência das atividades. Então, vamos fazer a nossa prece. Pedimos a todos que já coloquem as suas águas, já procurem um espaço mais tranquilo, mais sossegado, para podermos fazer os nossos tratamentos. Vá respirando, pausada e profundamente, no movimento que todos nós conhecemos, inspirando, segurando um pouquinho e expirando, fazendo o movimento de inspiração pelo nariz e expirando demoradamente pela boca. Isto vai permitindo uma oxigenação mais adequada de todo o nosso organismo. Junto disso, onde você estiver sentado ou deitado, procure ficar de uma forma em que o seu corpo possa relaxar. O pescoço, os ombros, a coluna vertebral, os quadris, as pernas, os pés. De preferência com os olhos fechados. Você vai trazendo para a sua tela mental imagens que possam remetê-lo a um estado de tranquilidade interior. Há aqueles que vão preferir a imagem da praia deserta,
e a pessoa deitada nas areias, sentindo o sol batendo no seu rosto, enquanto a água do mar beija-lhe os pés. E à medida que as águas vêm até mais ou menos a altura dos joelhos, quando volta, quando a água recua, é como se levasse toda a energia mais densa e mais pesada. Há aqueles que vão se imaginar em meio à natureza, uma imagem também relaxante. Quem sabe caminhando ou sentada num gramado verde, observando as árvores, as flores, o revoar dos pássaros. Poderemos também, se quisermos, nesta busca da serenidade interior, criarmos através da imaginação a imagem de um pequeno barco deslizando por um rio suavemente, o qual você se encontra dentro dele, deitado, confortável, sem preocupação, deixando o barco deslizar, e você vai apenas ouvindo aquele barulho agradável das águas te conduzindo tranquilamente. Há aqueles mais religiosos que, na busca do relaxamento, da tranquilidade interior, irão trazer para a própria consciência, para a tela mental, as imagens de Jesus, as imagens que podemos construir a partir dos relatos dos evangelistas. A multiplicação dos pães e dos peixes. E aí nós imaginamos a alegria do povo faminto em busca do alimento. A imagem de Jesus adentrando triunfante na cidade, em cima de um pequeno burro, e a multidão festejando. Podemos trazer para a nossa tela mental, alimentando a nossa sensação de bem-estar e de proteção, as imagens de Jesus curando, a alegria, a felicidade radiante daqueles beneficiados pelas suas mãos abençoadas. Poderíamos até mesmo, nesta viagem mental, recordar o episódio de Lázaro, voltando à vida. Por fim, podemos escolher qualquer destas imagens, desde que nos tranquilize, nos asserene, desde que possa gerar em nós
uma predisposição para recebermos efetivamente o que temos buscado através do tratamento espiritual. Tente, neste momento de introspecção, de oração, de sintonia com a espiritualidade amiga, tente pensar não nos problemas, não nas doenças, pense saúde, pense o seu corpo tomado por uma luz, pense frequências que estejam na sintonia daquilo que é construtivo, pense no que é belo, pense no que é bom e se permita sentir os benefícios deste tratamento. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir a Jesus não é, como muitos pensam, reclamar e se servir do petitório interminável. Não. Ir até Jesus é se colocar à disposição para o serviço em nome dele. É desenvolver a capacidade de estar pronto para o serviço a qualquer hora do dia e da noite. Acreditamos, queridos irmãos, que este preparo, que esta prece um pouco mais longa, é verdade, proporcionou a todos nós um estado de espírito, um estado mental, emocional adequado para que os tratamentos tenham sucesso. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e confiemos na espiritualidade. E tenhamos saúde, que assim seja. Em meio a tantas dores, a tantas dificuldades, ao testemunharmos tantas lágrimas, tantos sofrimentos, o medo, a perda de entes queridos, até mesmo o desespero de muitos que não sabem o que fazer, temos uma certa dificuldade para encontrarmos nos corações dos encarnados a receptividade necessária para que a mensagem de estímulo possa ser acolhida. A bem verdade, percebemos grande parte das pessoas cansadas, exaustas, perdidas, desencantadas, algumas com motivos de sobra. Mas também, meus irmãos, é nessas horas
que nós precisamos ainda mais crer no amparo de Jesus em nossas vidas. Não estou aqui falando de algo que eu desconheço. Primeiro, porque já estive encarnada e sei o quanto a vida na matéria muitas vezes exige de nós uma força descomunal. Já desencarnei, já experimentei a transição de deixar o corpo físico e adentrar a vida espiritual. E aqui na vida espiritual, continuei, como continuo, realizando as minhas atividades junto aos encarnados. De certa forma, eu acabo ficando mais no plano físico do que no plano espiritual, tentando, da melhor forma possível, ajudar aqueles que solicitam ajuda. Então, eu estou falando de algo que eu testemunho todos os dias, mas ainda assim, é preciso crer. O final dos tempos, relatado no Evangelho, não significa o fim da humanidade. Significa o término de uma etapa, de uma fase, de um processo, de um momento evolutivo, para o nascimento de um outro momento. E todos nós que aqui estamos, no plano físico ou no plano espiritual, podemos contar com Jesus em todas as horas. Portanto, confiemos na providência divina. Mais do que nunca, para esta geração e para aqueles que estão chegando agora, os desafios serão imensos. Desafios. Aquilo que é visto como uma tragédia, para aquele que compreende os mecanismos das leis de Deus, é visto como um processo de aprendizado, de crescimento. E alguém pode dizer assim: mas Dona Benedita, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, eu perdi meu filho, eu perdi meu esposo. Sim, a dor é imensa, porque eu sei que é. Mas tente olhar pela perspectiva mais otimista. A morte nos separa daqueles que nós amamos, apenas temporariamente. E através da mediunidade, da certeza da sobrevivência da alma, teremos as oportunidades de encontros e reencontros. Ainda outro dia, apenas para registrar que ninguém está desamparado, com a ajuda de médiuns encarnados, providenciamos um auxílio espiritual para todas as pessoas em estado mais grave, particularmente entubadas do hospital, tratando
o espírito, quando possível, também o corpo, mas acalmando o espírito, fazendo-lhe enxergar que tudo passa, como tudo deve passar. Que choremos os mortos, que nos sensibilizemos com a dor daqueles que perderam seus entes queridos, que tenhamos compaixão daqueles que possuem amigos hospitalizados em estado grave, mas que não percamos a fé, que não nos permitamos o desespero, a descrença, o desânimo. Temos, nós, do plano espiritual, quase todas as exposições do tratamento de terça-feira, direcionado a nossa fala nesse sentido. Às vezes, até ficando um pouco repetitivo, eu admito, mas é que a necessidade do momento exige que nós reforcemos essa necessidade, para que as pessoas também, apesar de tudo, se encham de alegria, se encham de esperança, se encham de paz. E se conseguirem fazer isto, além de viverem melhor, poderão esparzir, como uma rosa espalha o seu perfume, todas estas sensações agradáveis às pessoas mais próximas. Fiquemos fortes. Fiquemos fortes. Principalmente nós que detemos o maior conhecimento das leis de Deus, para que possamos, com isso, fortalecer aqueles mais fracos ou mais frágeis que caminham junto conosco. Nós, espíritos, que fomos escalados, digamos assim, para este trabalho aqui no orbe terrestre, estamos trabalhando 24 horas por dia, naturalmente, dentro de uma espécie de rodízio. Cada espírito, também dentro do seu conhecimento, da sua área, estamos atuando junto à humanidade, recebendo com muito amor, com muito carinho, grande parte daqueles que desencarnam, conduzindo-os a hospitais para o tratamento e a recuperação. Muitos partirão, outros permanecerão, mas a batalha continua dos dois lados da vida. O nosso pedido é que todos vocês possam ser soldados de Jesus, dispostos a darem a vida
como muitos médicos e enfermeiros têm feito todos os dias, em nome do amor e em nome do próximo. Quando vemos o noticiário da morte de um médico, de um enfermeiro, de uma enfermeira, de um motorista de ambulância, claro que há tristeza, mas ao mesmo tempo há alegria. Que glória alguém poder morrer em nome do próximo. Quando estes irmãos estiverem já conscientes no mundo espiritual, que alegria saberem que deixaram a vida física como heróis. É o lado bom, onde só parece que tem tragédia. As experiências são extraordinárias nesse sentido. E é importante que eu as relate a vocês, como relatei o auxílio no hospital, como estou relatando agora o acolhimento daqueles que desencarnam, como estou chamando a atenção nesse instante para a glória, a alegria daqueles que de fato são heróis, porque morreram pela coragem que tiveram de se exporem e ajudar o próximo. Pensem nisso, pensemos nisso. Nos bastidores da vida física, meus queridos irmãos, acontecem maravilhas, maravilhas, de pessoas que teoricamente tinham tudo para desencarnar e que após dias e dias e dias hospitalizadas, já quase sem esperança, retomam a vida física. E claro, com dificuldades naturais, a recuperação demorada, mas permanecem no corpo. E outras situações, observem, nem sempre a morte é sinônimo de derrota. Outras situações de pessoas que, se sobrevivessem, ficariam com sequelas tão graves, tão comprometedoras, que por mérito ou por ação da misericórdia divina, acabaram desencarnando naquele momento de dor, naquele momento de dor. E foram, de certa forma, beneficiadas. Foram, digamos assim, poupadas de outros tantos sofrimentos que poderiam vir caso estivessem no corpo ou caso tivessem permanecido encarnadas. Durante as madrugadas, equipes médicas do nosso plano espiritual têm visitado hospitais, todos, levando o máximo de alívio possível. Eu tenho participado de muitas excursões desta natureza e posso lhes assegurar que o empenho
daqueles que representam Jesus na terra é algo comovente. Comovente. Sem dúvida alguma, comovente. Que esse momento mais difícil não retire a nossa fé. Que esse momento, digamos assim, de uma luta mais acerba, não nos desanime. Afinal de contas, não só por causa de outras pandemias, mas pela perseguição, movida pelas trevas, desde a vinda de Jesus à terra, houve períodos de grandes lutas, particularmente por parte daqueles que se assumiam cristãos. Perseguições implacáveis que levaram muitos à morte. E eu posso dizer, sem medo de errar, que morreram felizes. Morreram felizes porque morreram por uma causa justa. Morreram em nome de Jesus, morreram em nome do amor, morreram em nome daquilo que acreditavam. As leis de Deus são de misericórdia, são de amor, são de amor. O amor que uma mãe tem ao filho, que é imenso. Talvez o maior exemplo de amor sobre a face da terra é um pálido amor, é um ínfimo amor, se comparado ao amor que Jesus sente por todos nós. Meus irmãos, peço desculpas por me alongar desta forma, mas aproveitando o clima de oração, o clima de energias positivas, geradas pelo momento, pelo próprio tratamento, estamos tendo a oportunidade, com autorização do nosso querido Klaus, de falarmos um pouco mais, de ocuparmos este tempo enquanto a espiritualidade se movimenta, disseminando amor, para alertarmos, mas alertarmos de uma forma em que o clima fique leve, fique agradável, fique gostoso. Não sou uma oradora, não fui quando estava no corpo e continuo não sendo sem o corpo. Mas o meu desejo nesta minha explanação é que, junto dos benefícios do próprio tratamento, ao término da minha fala, todos possam se sentir rejuvenescidos espiritualmente. Todos possam se sentir encorajados a lutar um pouco mais, a fazer um pouco mais, a caminhar um pouco mais, principalmente, amar um pouco mais.
amar um pouco mais. Eu espero, dentro destas perspectivas negativas que nós estamos vendo, através da mídia ou através dos nossos próprios olhos, quando acontecem diante de nós, eu espero que também possamos criar essa perspectiva positiva de crença no amor de Deus por todos nós. Desejo de verdade, que o reino de Deus possa estar presente em nossas vidas. E se, como disse Jesus, o reino de Deus de fato está dentro de nós, que façamos um esforço maior para construir esta ponte, ainda que seja uma ponte improvisada, um pedaço de madeira, uma pinguela, uma corda, mas que nos permita transpor o abismo das nossas dificuldades para chegarmos ao reino de Deus, ou seja, para chegarmos dentro de nós mesmos, estabelecendo a partir daí a construção do homem novo. O homem novo. Esse homem novo que talvez já esteja mais perto de se tornar real. Também podemos olhar esse momento difícil por essa perspectiva. Estas dificuldades todas assinalam que se aproxima o momento de renovação da humanidade. Pela força dos acontecimentos das coisas, pela medicação do sofrimento, impulsionando os mais renitentes à evolução, ou simplesmente pelo nosso esforço e pelo nosso desejo de sermos pessoas melhores. Em minutos eu vou encerrar a minha explanação, e ao encerrar a minha explanação, teremos concluído o tratamento de hoje. Diz Dr. Klaus, não ser necessária a sua fala. Que sejamos, por fim, médicos de nós mesmos. Quando eu era criança, no corpo físico, muito me contagiava a figura do palhaço no picadeiro. Mesmo porque, a essa época, há tantas e tantas décadas atrás, circos e parques de diversão eram muito comuns nas pequenas cidades do interior. E os meus olhos, como os olhos de tantas e tantas crianças, brilhavam ao vermos o palhaço no picadeiro, que tinha uma missão: fazer rir. Essa era a missão principal do palhaço, fazer rir.
que possamos ser, entre aspas, mais palhaços na vida. E aqui entendam a palavra palhaço no sentido construtivo, no sentido positivo. Eu estou querendo dizer que nesse picadeiro que é o mundo, de tantos malabarismos, de tantas mágicas que o povo mais pobre tem que fazer para sobreviver, que possamos ser palhaços, levar alegria aos corações, fazer rir, que possamos sorrir mais diante de tanta dor, e o mundo, com certeza, será mais feliz. Um abraço muito apertado da amiga Benedita Pimentel. Fiquemos todos com Deus.